Olha, vou contar uma historinha de um homem que ele era grande, mas era pequeno. Ele era pequeno, mas grande. Vocês entendem isso? Um que é grande, mas é pequeno, um que é pequeno, mas é grande? Não, entende? É meio complicado, né? Mas a Bíblia conta a história de um homem, que ele era um homem já adulto, já velho, mas ele era muito pequeno. Assim, do tamanho de vocês, ele não cresceu. Mas ele era um homem que ele estudou e ele aprendeu muita coisa, mas, como o pastor estava falando, ensinando, ele aprendeu uma coisa que não era bom. Ele aprendeu uma coisa que era errado, que não era bom. A formiga pode morder no bebê. E esse homem, então, começou a fazer coisa errada. E ele ficou muito rico, mas ele ficou muito rico fazendo coisa errada. Ele ficou pegando dinheiro dos outros, das pessoas pobres. E ele pegava o dinheiro das pessoas pobres e ele foi comprando as coisas boas para ele e ele ficou muito rico. Só que um dia, Jesus começou a passar e pregar assim, tipo o pastor faz, a esposa do pastor, eu, outros pastores, outros missionários, saem para as comunidades pregando. E assim saiu Jesus também. E Jesus estava num local e esse homem morava próximo, bem perto. Morava numa comunidade perto. E ele escutou falar desse Jesus. E ele ficou tão, assim, com vontade de conhecer esse Jesus, mas com tanta vontade, que ele ficou pensando, o que eu vou fazer para encontrar com esse homem que diz que ele é santo, mas eu faço tanta coisa errada. Vocês já fizeram coisa errada na vida? Não. Nunca desobedeceram? Não. Nunca falou a palavra feia? Não. Pode mentir? Não. Ah, então vocês não estão mentindo não, né? Presta atenção. Então, mas aquele homem sabia que ele tinha feito coisa errada. E quando Jesus ele chega, aproxima da gente, a gente começa a ver se a gente está sujo ou se a gente está limpo. A gente não pode ficar dizendo que está sujo, está limpo se a gente está sujo. Porque é mentira, é pecado. Pecado faz Jesus ficar tão triste que ele chora. Quem aqui quer fazer Jesus chorar? Não. Ninguém? Então, para não fazer Jesus chorar, não pode mentir, tem que obedecer, tem que fazer as coisas certas, tá bom? Então, vamos ver o que aconteceu com esse homem. Pequeno, grande. Alguém sabe o nome desse homem já? Não. Ainda não? Os adultos aí já sabem o nome desse homem? Alguém aí disse que já sabe. Então, esse homem, o nome dele era Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem já de idade, mas ele não crescia, ele ficou pequenininho toda a vida. Mas ele era muito esperto. Mas aí ele tinha muita gente onde Jesus estava, mas tinha muita gente. Isso aqui estava cheio se fosse aqui, ó. E aí, como que Zaqueu vai ver Jesus? Ele era pequenininho e as pessoas eram grandes e ele ficava procurando um jeito de ver Jesus. Mas ele tinha medo de chegar perto de Jesus porque ele fazia coisa errada. Você já ficou com medo de ficar muito perto da mamãe, do papai, do professor quando fez uma coisa errada? A gente fica cismado, não fica? Fica com medo de levar uma lepada, não fica? E a gente fica por ali, a gente olha, passa por ali, não é assim? É assim, porque eu já fiz isso quando eu era pequena. É desse jeito, a gente fica querendo esconder. Assim, Zaqueu estava querendo esconder de Jesus, mas só que dentro do coração dele, ele estava com muito desejo de conhecer esse homem. Quem sabe esse homem pode transformar a minha vida? Vocês sabiam que Jesus pode transformar a vida das pessoas? Não. Vocês sabiam que Jesus pode fazer de uma pessoa que faz muita coisa errada, virar uma pessoa boa e fazer só a coisa certa? Pois ele pode fazer, foi para isso que ele veio aqui na terra. Aí aquele homem ficou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele falou, tem uma árvore aqui, eu vou subir nessa árvore. Não dá choque não, né? Ele foi, mas ele ficou procurando Jesus. Cadê Jesus? Até que veio Jesus. Só que antes dele ver Jesus, Jesus viu ele. Sabia que Jesus te vê? Onde você está? Se você estiver na rede, estiver lá no bar, estiver na escola, estiver na cozinha, estiver por aí.
estiver lá no pé da fruta do vizinho pegando escondido, ele vê, ó, os olhos de fogo, tá vendo? Ele vê tudo. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus veio e ele com um medão lá em cima, já estava tremendo. Não vou subir de novo, se eu tremer lá eu caio. Aí ele já estava lá assim, apavorado, e Jesus chegou, ei Zaqueu! Ei, aí ele ficou, mas Jesus sabe do meu nome? Ele falou, Zaqueu, desce aí, Zaqueu, tem formiga aí, tem caba, desce aí. Aí ele ficou, mas e agora? Será que esse homem vai me dar uma lepada, né? uma lambada? Mas ele não pensou, ele desceu correndo. Aí Jesus falou assim, olha, é muito bom que eu vá na sua casa hoje comer com você. Quem aí gosta de dar comida para o missionário e para o pastor? Agora tem que perguntar para a mamãe, né? Mas os papai, né? E aí Zaqueu então falou assim, então tá bom. E Zaqueu desceu correndo e foi, né, pequenininho lá e Jesus atrás, ele pequenininho, vestia umas roupas, assim, umas capas. E ele vai, e Jesus vai, mas ele vai um monte de gente com Jesus, ele não foi sozinho não. E ele chegou na casa de Zaqueu e ele entrou. Sabe uma coisa linda que eu quero que vocês aprendam? Que naquele dia Zaqueu conheceu Jesus de tal maneira, e ele deixou Jesus entrar no coração dele, pronto, não teve mais briga na vida de Zaqueu. Não teve mais desobediência quando a mamãe fala, vai lavar a louça. Oba, eu vou lavar a louça para a mamãe. Quando o professor fala, menino, ó, fica quieto, vou ficar quietinho porque a professora está pedindo. Né? Então, o titio, o vovô, vovó, né? Então, Zaqueu entendeu e Zaqueu começou a obedecer Jesus. E naquele dia, Zaqueu falou assim, se eu roubei de alguém, eu vou devolver tudinho que eu roubei. Quem foi que roubou uma pipoca aí? Faz favor de devolver. Zaqueu devolveu a pipoca. Jesus devolveu tudo que ele roubou. E Jesus falou, hoje veio salvação nessa casa. Eu contei essa historinha para vocês entenderem que nós, mesmo pequenos, precisamos de querer conhecer Jesus. Precisamos de querer conhecer Jesus. E nós adultos também, né? Precisamos querer conhecer Jesus e saber que Jesus pode mudar a nossa vida. Jesus pode mudar a nossa história. Jesus pode fazer a gente crescer pessoas boas, bonitas, inteligentes, pessoas que vai crescer e ser alguém na vida diferente, que vai ter as coisas boas. Amém? Jesus pode fazer algo assim. Jesus pode curar a gente se estiver doente. A gente pode orar pelo papai e pela mamãe e já curar. Ele escuta a oração das crianças também.